Pessoal, boa tarde a todo mundo. Bem-vindos ao Canary Talks na Brazil Conference de 2021. Eu sou a Bel, sócia do Canary. E para quem não nos conhece, o Canary é uma firma de VC Early Stage no Brasil, é a principal firma, posso dizer. A gente foca na primeira rodada institucional e desde 2017 a gente já investiu em mais de 70 milhões de dólares em 90 startups que criaram mais de 4 mil empregos e levantaram mais de $1 bilhão em rodadas subsequentes à nossa. Então, alguns números legais para compartilhar. A gente está super feliz de organizar esses papos junto à Brazil Conference. O Canary é um super parceiro da conferência há já vários anos. E está todo mundo aqui convidado para os talks que a gente vai ter amanhã também. Um de educação às 9 da manhã e outro de empreender no Brasil às 7h30, tudo horário de Brasília. Vou passar o link para vocês se inscreverem aqui no chat, então todos super convidados. Hoje a gente vai fazer um papo sobre saúde. Eu estou aqui com 3 fundadores de Health Techs investidas pelo Canary, que estão representando a indústria hoje. Então, o André Sá, fundador da Clivo. Antes disso, ele teve passagens de sucesso como sócio e como executivo do BTG Pactual e da Stone. O Gui Azevedo, fundador da Alice, o Gui é empreendedor desde sempre. Antes da Alice, ele cofundou a Genesis, empresa de aquacultura. Ele ajudou a escalar também uma empresa de logística, a AGV, e depois cofundou o Doutor Consulta. A Esté Toledo, fundadora da Oya Care, talvez a health tech mais recente investida pelo Canary. Ela passou pela McKinsey antes disso, Rocket Internet, Private Equity, e daí ela decidiu voltar para o Brasil e fundar a Oya Care. Eu quero agradecer vocês 3 pelo papo, por toparem esse papo. E, Esté, eu vou passar a bola para você. Vou sair da sala aqui para deixar só empreendedores de saúde na sala. Então, um bom papo a todos e obrigada por toparem. Um beijo, gente. Obrigado, Bel. Obrigada, Bel. Bom, gente, obrigada por quem está assistindo a gente. É uma honra estar aqui para todos nós 3. E também obrigada, Canary, por ajudar a organizar isso e também por serem os nossos investidores. Então, é uma honra para a gente. E eu acho que só uma questão super técnica, se alguém da audiência tiver alguma pergunta, mandar no chat de Q&A, que eu vou ficar de olho durante a nossa conversa, aí eu posso pegar lá, que é um pouco mais fácil do que o chat, está escrito chat mesmo. Então, só questões técnicas aqui, que a Bel pediu para eu passar para vocês. Mas vamos lá. Eu acho que dando o início da nossa conversa, André, Gui, a gente já se conhece, e nem sei se vocês sabem, mas vocês 2 foram super importantes na minha jornada até aqui. Eu estou, acho que uns bons anos atrás de vocês. E podia falar horas de vocês, na verdade, vocês nem sabem disso, mas ninguém melhor do que vocês mesmos para se apresentarem hoje. André, depois Gui, quem é você hoje e o que você faz? Legal, Esté. Primeiro, obrigado à turma da Canary, obrigado, Bel. É sempre bom estar podendo participar desse evento. Acho que o setor de saúde tem uma questão de advocacy e education muito forte, né? Então, esses eventos para educar empreendedor são super importantes. Esté, super legal, né? Acho que a gente já conversou bastante, a gente é super entusiasta de ver gente, capital humano da sua qualidade está entrando no setor, né? O Gui que está, acho que de nós 3 aqui está mais tempo nesse setor. Bom, e hoje eu sou cofundador da Clivo, né? A Clivo é uma solução para melhorar a vida de pacientes crônicos, uma coisa super importante, super relevante para a indústria de saúde. E hoje eu sou cofundador junto com o Marcelo Toledo, que é meu sócio, e junto com um time de mais 44 pessoas. A gente está super animado aí, vamos contar um pouquinho do que a gente tem feito, mas eu acho que a gente costuma brincar aqui que não é metade do copo cheio, mas é o 1% do copo cheio dessa pandemia, é que a saúde entrou, de fato, né, no mainstream, da gente, de fato, ver que tem que fazer alguma coisa diferente, né? Então, está atraindo muita atenção e acho que isso, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande para todos nós, empreendedores nesse setor, de realmente fazer diferente, que o próximo ciclo da saúde seja diferente do ciclo passado que a gente viveu. Não, total. Gui, vou passar a bola para você se apresentar também. Obrigado, Estê.
Bom, é um prazer estar aqui com vocês. André, que eu conheço já de algum tempo, você que eu tive o prazer de conhecer na tua jornada. Parabéns, incrível os dois. Bom, então eu sou o Gui, um dos fundadores da Alice, que é uma gestora de saúde. A Alice tem 2 anos. Ela é minha 4ª filha, porque eu tenho 3 filhos, o João e o Ricardo de 11 e 9, a Rafa de 2 e a Alice de 2. Dá para dizer que a Rafa e a Alice são quase gêmeas. Maravilhoso. Nunca tinha falado desse jeito. E acho que eu posso falar bastante da Alice durante o processo. Realmente, eu comecei a empreender com 25 anos, tive altos e baixos, mais baixos do que altos, e hoje eu tenho 46, então, sei lá, 20 anos que eu venho andando, caindo e levantando. Acho que essa é a jornada. E então vai ser um prazer participar aqui. Muito bom, muito bom. Eu acho que o André já falou, né? Mas acho que todo mundo que está aqui hoje concorda. Saúde é um mercado muito, muito importante. Não só do ponto de vista econômico, pelo tamanho que tem, mas também pelo ponto de vista humano. Isso acho que ficou super escancarado agora, né? Durante esse último ano pandêmico, digamos. E aí eu queria entender um pouco de vocês. Acho que vocês dois começaram as jornadas em saúde, né, muito antes da pandemia começar, ou seja, muito antes disso ficar tão óbvio para o mundo inteiro. Então eu queria explorar um pouco o que motivou vocês a começar a jornada de saúde de vocês. A gente pode ir, Gui, depois André, só para inverter um pouco. Legal. Acho que eu vou falar especificamente da Alice, tá? Eu sempre, e quando eu falo nós somos em 3 fundadores e cada um com o seu ângulo, o André, o Matheus e eu. Cada um de nós sempre olhou saúde de um jeito muito, muito particular. Cada um tinha um objetivo. O André tinha o objetivo de viver 100 anos, tem o objetivo de viver 100 anos. O Matheus de disputar para real uma luta de Muay Thai que ele fez. E eu tenho a caça submarina como uma paixão, um mergulho em apneia. E saúde sempre teve presente na minha vida, mas eu sempre tive que ir muito atrás, assim. Eu sempre tive que descobrir os caminhos e ser dono de ganhar o conhecimento para entender como chegar lá. E nunca bateu na minha cabeça, certo, mas e o plano de saúde, né? Um plano de saúde. Então, o meu plano de saúde de me tornar o melhor mergulhador deveria estar nesse contexto, né? E não está. Se vira nos 30, né? A real é essa. Você quer ser mais saudável? Te vira. Porque ninguém vai te ajudar nisso. Não interessa para ninguém que você fique mais saudável, by the way. Então, cara, isso me irrita profundamente. Assim, e o André e o Matheus também, assim, não é que irrita. A gente fala assim, como assim? O sistema premia quanto mais frequente e mais complexo o uso de recurso que você faz. Cara, isso é o fim, meu. Então assim, é dessa indignação, assim, falar, cara, porra, saúde tem que ser premiada. Se você é alguém que conquistou saúde, isso tem que... Por que não tem um serviço que faz isso? E esse deveria ser o plano de saúde, e que agora a gente entendeu que não é o papel da gestora de saúde, que vai ajudar você a gerir a sua saúde de forma completa. E, puta, se der ruim, a gente tá lá para você, claro, assim, se precisa do hospital, precisa da cirurgia, tal, que o pessoal chama de plano, mas é muito mais do que isso que um ser humano hoje precisa. E acho que a pandemia gerou muito essa sensação agora, deixou ela mais clara, né? Que, poxa, se eu não cuidei bem da minha saúde, se eu não estou em dia com ela, a chance de dar ruim é maior. E acho que isso ficou muito claro, assim. Então, acho que essa é um pouco de como surgiu a nossa indignação e a vontade de criar a Alice. Legal, Gui, muito bom. Cara, do nosso lado, assim, a gente acredita muito que tem 2 formas de você mudar um país, né? Uma é educação, né? Acho que a Brasil Conference está muito nesse contexto. E o segundo é empreendedorismo, né? Você qualificar as pessoas, depois dar a elas uma oportunidade delas exercerem o seu talento, né? É assim que você muda um país. Nenhuma das duas você consegue fazer sem saúde, né? Então, a saúde ela é pré-requisito a isso tudo, né?
E aí, na hora que a gente olha um paciente crônico, que hoje 40% da população adulta no Brasil tem pelo menos uma condição crônica, isso é muito mais duro, né? Porque o sistema de saúde, ele é todo, acho que a gente vai falar disso aqui um pouquinho mais para frente, né? Entre doença e saúde, acho que o Gui já colocou bem esse ponto, mas o sistema de saúde ele é todo desenhado para uma saúde eventual, né? Que a gente chama de doença, né? Que é quando você fica doente, você acessa, né? O sistema é desenhado para isso, ele é acute, né? E os pacientes, especificamente o crônico, que é o que a gente faz, mas em geral, são contínuos, né? O que a gente faz em 99,9% do nosso dia a dia é muito mais relevante do que o 0,1% que a gente passa dentro do sistema de saúde, numa consulta, dentro de um hospital, né? Então, essa diferença entre, que todo mundo chama, né, de doença ou saúde, a gente chama entre uma saúde eventual e uma saúde contínua, ela é muito grande e ela só é possível ser feita com essa transformação digital, né? Você não consegue fazer isso em escala sem você ter um uso muito forte de tecnologia, engajamento desse paciente, né? Esse paciente precisa ter uma jornada espetacular, né? Como o Gui falou, ninguém se engaja numa coisa que ele está indignado ali, né? Ninguém quer participar de uma jornada que não seja uma jornada bacana, né? E aí você precisa de dados, precisa de coisa digital, você precisa de experiências encantadoras que façam com que aquela jornada seja uma jornada que te motive a se engajar, né? Porque a única forma de você reduzir custo estrutural de saúde no Brasil é dando mais protagonismo para o paciente. Não tem jeito, né? Os médicos são espetaculares, mas você encontra o médico 2, 3, 4 vezes por ano, né? Então você precisa ter essa questão de estar engajado, né? E aí, como a gente acredita muito, né, na saúde como forma de você transformar o país, a gente juntou um time, o Marcelo, que é meu cofundador, foi Nubank, que eu acho que é uma baita experiência espetacular de encantar clientes, né? A gente juntou um time de encantamento aqui, onde a gente encanta as pessoas, porque pessoas encantadas melhoram clinicamente, e pessoas melhores clinicamente custam menos ou consomem saúde de forma mais regular, mais racional. Não, muito maravilhoso. Eu acho que do nosso lado, ou do meu lado também, tem essa questão de tentar trazer mudança, e a mudança, ela inevitavelmente tem que passar pela saúde, né? No caso da Oia, a questão da autonomia feminina, que hoje muito esse discurso com razão, ancorado ao redor da autonomia profissional, financeira e tal, mas eu acho que a gente também não pode esquecer da autonomia em relação à saúde feminina, que é, assim, inevitável você ter isso para realmente ter essa mudança de paradigma e comportamento social. É muito legal. Eu acho que até pegando o gancho, a gente já está falando bastante disso, né? Que eu acho que uma das coisas que mais estava me animando para essa conversa com vocês é que, apesar de a gente ter negócios bem diferentes um do outro, eu acho que o contexto quase que filosófico, assim, o paradigma filosófico sobre o qual a gente montou os nossos negócios é muito parecido. E é essa questão de focar nas pessoas e na experiência de saúde delas, e não nos pacientes e suas doenças, né? Que parece um pouco um ajuste fino de linguagem, mas, na verdade, tem repercussões e significados bem, bem profundos. Eu acho que vocês dois já falaram um pouco disso, então eu queria aproveitar o gancho e aprofundar um pouco mais essa questão, que eu acho que é super legal. Na empresa de vocês, como é que isso aparece, assim, claro? Eu acho que em nomenclatura, né, mas também em experiência. Então, eu queria perguntar para vocês como que essa filosofia, esse paradigma filosófico que eu estou chamando, aparece no negócio de vocês, quando alguém entra em contato com a Clivo e com a Alice. Acho que eu vou falar um pouco da Alice e aí aproveitar e responder. Então, a gente é uma gestora de saúde e a gente tem uma peça que a gente veicula no Instagram que a gente fala, dá até dó de chamar de plano, porque a gente não deixa de ser um plano de saúde no sentido comercial, a gente vem para as pessoas entenderem, Paulo, você tem o plano de saúde? Não, você tem, você vai estar protegido de acordo com o INSS e tal, mas a gente é uma gestora de saúde. Dentro da gestora de saúde tem atributos de produto que são um plano. E o que é diferente, né? Primeiro que a gente cuida da pessoa de forma completa e coordenada, né? A gente olha o ser humano por inteiro. Você não precisa ir lá e você gerir
quem cuida da sua saúde, né? Porque hoje é muito isso. Se você tem um plano de saúde, quem faz a gestão de tudo isso é você. O plano imputa essa responsabilidade para você e fala, ó, você que vê aí, cara. Vê teu médico, vê se você gostou ou não do... Assim, você tem que lembrar de fazer as coisas, você tem que usar o sistema, e se você não sabe usar, e a maioria das pessoas às vezes não sabe, e acaba usando de forma descoordenada. Então, para isso a gente criou começa por um time de saúde, né, que a gente pegou carona no conceito de primary care, modelou ele no modelo Alice, que é o time de saúde. Você tem médico, enfermeiro, nutri, preparador físico, para quem você confia a sua saúde. Então você entra na Alice e você faz uma consulta de imersão que dura 1 hora, e qual que é o objetivo? É falar, deixa eu entender essa pessoa por inteiro, esse ser humano. A gente não usa os termos médicos ou pacientes ou doentes, né? É uma pessoa. E aí a gente tenta fazer com que essa pessoa reflita sobre quais são os objetivos de saúde dela. E o nosso papel é muito de conseguir ter essa conversa, conseguir fazer a pessoa entender isso e chegar nas conclusões de onde ela quer chegar com a saúde dela, e depois construir as pontes para ela chegar. E essas pontes são através desses profissionais do time de saúde, são através de profissionais também fora do time de saúde, que a gente chama de comunidade. O setor usa o nome rede, a gente acha um nome frio, a nossa comunidade de saúde. O jeito que a gente lida com a nossa comunidade é como uma comunidade. Exemplo, né? Sei lá, o especialista que atende na Alice, ele não recebe em 90 dias ou 60 dias, porque isso é uma puta falta de respeito. Não faz sentido. A gente é uma seguradora, a gente recebeu o dinheiro na frente. Então, assim, a gente paga em dia, a gente paga como é o certo. Então, são uma série de pequenas atitudes assim que geram confiança e que são, na nossa opinião, corretas. Se você precisa de uma urgência, hospital, emergência, o seu time de saúde vai fazer essa coordenação para você chegar lá, você não precisa tomar a decisão de ir, você vai ter uma jornada absolutamente coordenada. Todo mundo que está cuidando de você se fala através das nossas plataformas de tecnologia, toda a tecnologia na Alice foi criada dentro de casa. Então você é uma pessoa, um ser humano que está numa jornada de buscar a saúde, acompanhada e coordenada pelos profissionais da Alice, e num sentido de existe cadência, existe to-dos, que a gente te lembra e você é lembrado no app. E quando a saúde te falta, quando você precisa, você está um paciente. A gente continua te chamando de pessoa, mas você está um paciente, está uma pessoa que precisa dos recursos mais complexos do sistema de saúde, que a gente vai te oferecer e vai te guiar também. Então, a palavra sinistro, né? Cara, minha filha nasceu e eu imagino as pessoas discutindo do outro lado da sala no plano de saúde, porque ela ficou 2 dias na UTI neonatal. Falou, uau, cara, essa Rafaela é mó sinistro. Cara, na boa, eu me incomodo pra cacete. Não é que eu me incomodo pouco. Cara, eu acho uma aberração. Como assim chamar minha filha de sinistro, cara? Quem é você? É completamente errado, é uma maluquice. Então, puta, beleza, a Rafaela teve um custo, entendeu? Mas existem palavras, cara, que eu acho que são nocentes. Então, assim, realmente, essas coisas não existem na Alice. A gente criou todo o nosso léxico aqui diferente para lidar com seres humanos que estão em busca de mais saúde, de construção de saúde. E a gente ajuda eles nessa jornada durante a vida deles. Por isso que é um plano individual, porque a gente não gostaria também do papel de um intermediário do RH definindo, tirando o plano. Agora você tem o plano A, o plano B, e a pessoa fala, como assim? O que aconteceu? Não, o CFO decidiu. Mas e os meus médicos? Mas e quem cuida de mim? Não, isso é problema seu. Tá errado. Então, assim, por isso que a gente também fez um plano individual, porque a pessoa paga por ele, se ela quiser, ela fica com ele 10 anos, 20 anos, até ficar velhinha. Esse é o nosso objetivo. Muito bom. Então, essa é um pouco a ideia, assim, da Alice, de como a gente vê. Muito bom. Tenho vários. Vou segurar um pouco para depois do André. Não, vai lá, Esther. Pode contar. Tem juízo. Tá bom. Não, acho que uma das coisas que a gente faz muito dentro da OIA também é o seguinte, porque hoje o nosso primeiro produto está relacionado à fertilidade feminina. E toda vez que você, como mulher, vai olhar para esse tema, a resposta vem assim, bom, na média, as mulheres, não sei o que. E assim, tudo que um corpo feminino não é a média. Sim, a média é uma invenção, é um recurso muito útil, mas é um recurso matemático. E nenhum corpo é igual à média, né? Então, acho que isso é uma
é uma inversão de lógica também. Então, esse olhar para o ser humano e esse olhar personalizado é muito importante. Eu acho que no momento que você começa a trazer conhecimento para a pessoa, para ela começar a ser dona da própria saúde, é inevitável quebrar essa lógica, né? Tipo, sair da média e tentar entender esse corpo individual, esse ser humano individual que está na sua frente. Eu acho que isso é bastante, faz parte do nosso dia a dia também. E se traduz em alguns momentos também diversos, mas um deles a gente chama as nossas clientes, pacientes, a gente não gosta nem de chamar de cliente, nem de paciente. A gente chama de Oiana, porque a gente não encontrou um termo adequado. Na falta de um termo no português, a gente inventou um. Então, quem entra em contato com a nossa jornada da fertilidade hoje, que é a primeira que a gente tem, é uma Oiana, que enfim, é uma das várias manifestações. A outra é na teleconsulta, ao invés de chamar de teleconsulta, a gente chama de teleorientação, porque a gente fala, cara, isso aqui é um crash course sobre você mesmo, sabe? Então, a gente, sim, tem um contexto do seu exame, sim, tem um contexto da ciência, mas, na verdade, a gente vai entender o seu corpo nesse contexto e é um mini curso sobre uma parte muito importante de você, sobre você mesmo. Então, acho que essas coisas se traduzem em se repercutem, né, em muitas fases da jornada e do negócio, assim. Legal. Bom, do nosso lado, o que a gente vê, assim, bom, primeiro cultura, né, que acho que foi um pouco do seu ângulo, né, de como é que a gente olha essa cultura mais centrada no paciente, de uma forma diferente. Cultura é o que você faz, não o que você escreve nas paredes, né? Então, você, cada um tem um exemplo para dar e acho que é muito isso que você vai construindo, né? Do nosso lado, a gente vê, assim, está todo mundo no mercado hoje olhando para custo, né? Porque os reajustes vieram 15% ao ano todos os anos nos últimos 10 anos, não tem conta que feche, né? A gente brinca aqui que a gente não sabe quando acaba, mas tem certeza que não acaba bem, né? O problema é que quando você olha só para custo, que é uma variável super importante, você acaba fazendo um jogo de soma zero, né? Que aí, talvez um pouquinho diferente do que o Gui falou, eu acho que o setor ele tem gente muito competente, né? Ele tem gente muito capaz. O problema é que os incentivos, como foram postos, né, fizeram com que para eu ganhar você precisa perder, né? Então, para o hospital ganhar, ele precisa tomar um pouquinho mais do plano. O plano ganhar, ele precisa ter uma negociação melhor com o hospital e precisa tirar um pouco de cobertura do cara final. Para a empresa ganhar, é o que o Gui falou, não, para a empresa ganhar eu tenho que falar, pô, tem que tirar o médico que você gosta e botar um médico que você, não sei se você gosta, porque eu consegui um acordo melhor com essa rede, né? Então, quando a gente olha só para custo, vira um incentivo desenhado para que vire um jogo de soma zero, né? Aqui, a gente acredita muito que o custo é uma das coisas mais importantes, mas isso é uma sequência de coisas, né? Primeiro, você engaja o paciente, que a gente chama de membro, depois você melhora ele clinicamente e esse paciente melhor clinicamente ele vai custar menos, porque ele vai usar de forma mais racional, ele vai fazer os preventivos, ele vai ter a jornada coordenada, todos esses exemplos que o Gui deu muito bem, e eventualmente, em alguns momentos, ele vai ser um paciente mesmo, né? Em outros momentos, ele vai ser um healthcare consumer, né? Ele vai consumir saúde e não consumir doença, né? E a gente acredita muito nesses 3 passos, nessa ordem, né? Se você olha, você começa com só olhando o custo, o incentivo é para o jogo de soma zero. Então, aqui a gente olha como é que a gente encanta esse paciente, engaja ele, como é que a gente melhora ele clinicamente para que ele tenha um uso mais racional do sistema. E aí a gente tem o Pedro Pina, nosso diretor comercial, que fala que toda semana tem choradeira, que é o time assistencial, hoje são 32 pessoas, que contam depoimentos, e você constrói essa cultura, de fato, de você vibrar na melhora daquela pessoa, de você vibrar numa conquista, num quilo perdido, numa glicemia na faixa, numa glicada que baixou. A gente recebeu uns resultados ontem aqui, foi uma comemoração enorme. Então, essas coisas, desde coisas muito tecnológicas, quanto você monitorar esse paciente de forma constante por um glicosímetro, né, no caso do diabético, e intervir quando você achar que ele está tendo uma descompensação, né, até o mais high-touch possível, que a gente tem um exemplo aqui, da Bárbara, uma enfermeira nossa que estava fazendo um atendimento, percebeu que o paciente estava super ansioso e falou, pô, estou vendo que o senhor está ansioso, aconteceu alguma coisa? E ele falou, que meu neto vai fazer prova do AB no domingo. O próximo contato por telefone seria daqui a 15 dias. Ela ligou no domingo, 4 dias depois, isso era uma quinta-feira, para perguntar como é que foi a prova, né? Como é que foi a prova do seu neto, né? Levou 2 minutos.
e a gente ganhou o cara, porque ele viu do outro lado da linha, né? E aí a distância, a questão da pandemia dificulta, mas ele viu do outro lado da linha alguém legitimamente preocupado com ele, né? Então, acho que o encantar, o tratar bem, né? Que é uma coisa tão óbvia em todos os setores, e eu acho que na saúde não é que não é, não. Se você for conversar com um corpo clínico, com um médico, o cara tem interesse desse paciente estar estabilizado, o plano de saúde tem interesse do paciente estar estabilizado, o laboratório tem interesse do paciente estar estabilizado, o paciente tem interesse de estar estabilizado, mas ninguém faz, né? Ninguém coordena e ajuda esse cara para que ele consiga, de fato, atingir esse objetivo. Talvez ele faça durante os 3 primeiros dias, na segunda-feira, que ele vai começar a ter melhores hábitos, etc. E eu não estou falando só de hábitos, não, porque o nosso negócio é o nosso clínico, né? A gente cuida de pacientes crônicos e pacientes crônicos bastante descompensados, né? Mas na hora que você faz esse mix entre o clínico e a vida do cara, porque esse cara é um pouco do que o Gui falou, assim, ele não é um doente, ele é um doente, ele é pai, ele tem neto, ele tem um neto para nascer, ele tem trabalho, ele está afastado e tem o desejo de voltar ao trabalho. Então, você tem que olhar esse membro como uma pessoa. Não, concordo totalmente. E acho que até falando com muitas pessoas dos corpos clínicos, né, que a gente entrou em contato, eu vejo que existe essa vontade de fazer um atendimento incrível do começo ao fim. Só que eu acho que às vezes é tanta coisa, né, tanta coisa que tem que prestar atenção, que acho que no final das contas o corpo clínico também é baseado em seres humanos. Então acho que nós como empresas poderíamos ajudar o corpo clínico, né, a trazer esses atendimentos maravilhosos. Eu vou começar a puxar umas perguntas do Q&A. Eu acho que uma especificamente bem legal aqui, pegando esse final de conversa, da Carolina. Ela pergunta o seguinte: o SUS possui como diretriz a prevenção e visão integral há mais de 30 anos. Na opinião de cada um, por que demorou tanto para essa lógica alcançar o sistema privado? André, o que você acha dessa pergunta? Eu acho que, assim, a visão, assim, os incentivos, né? Claramente os incentivos é que empurraram para isso, né? Agora, o fato de estar chegando agora tem não só uma questão econômica, de que o modelo que aí está, ele não para de pé no longo prazo, então chegou num tipping point de que tem que ser feito diferente, e você vê grandes clientes falando disso, grandes provedores falando disso, talvez uns mais legítimos, outros ainda menos legítimos, mas todo mundo tendo essa discussão. E o outro é o momento digital, né? É muito difícil você fazer esse negócio só high touch, né? O high touch, o cuidado, ele é super importante. A gente não acredita no negócio só high tech, mas sem a tecnologia você não consegue escalar. Então, eu diria que esse conceito de coordenação de saúde integrada ele já existe para o rico que tem dinheiro para ter o seu médico particular e que ajuda ele a navegar e que, né? Tem que existir para 200 milhões de brasileiros, né? E não só os 46 que têm cobertura de saúde suplementar, mas para todo mundo, né? Então, acho que é um pouco isso. Não sei, Gui, se você concorda. Sim, e acho que o que eu posso adicionar é que a gente é fãzaço do sistema público, foi se tornando cada vez mais conforme a gente foi conhecendo melhor. E eu diria que parte da Alice tem a arquitetura do sistema público. A Alice existe porque o sistema público está arquitetado dessa forma e a gente se inspirou, assim como a gente se inspirou na Kaiser Permanente, na Califórnia, em grandes sistemas captated, fechados, onde você tem o primary care no centro, fazendo a promoção e prevenção e coordenação do cuidado. A diferença é que a gente está colocando um caminhão de tecnologia e de reinventando o processo que o sistema público não é capaz de fazer, talvez porque é muito grande, né? É difícil de gerir, mas assim, a gente está colocando muita tecnologia em cima de uma arquitetura absolutamente, cara, assim, né? Perfeita, né? Ela é excepcional, assim. O que eu acho que existe, o SUS ele é um grande modelo de captation de um sistema fechado. Então o incentivo ele é perfeito. Existe uma verba federal para cuidar de pessoas. Então, poxa, precisamos deixar as pessoas mais saudáveis. E esse é o papel do programa de saúde da família. Esse é o papel do primary care. Porque os incentivos são mais adequados. Quando a gente olha para o sistema privado, por ele ser predominantemente fee for service,
acaba prevalecendo enfim, outro incentivo, uma outra sistemática que a quantidade e a complexidade são incentivadas versus a promoção de saúde. Acho que tem um pouco tem isso, mas sim, acho que as coisas estão mudando. Não, eu concordo que as coisas estão mudando. E até pegando esse gancho do sistema fechado de saúde, que veio uma pergunta aqui para você especificamente, perguntando sobre psicologia e saúde mental. Esse é um tema, junto com a pandemia, né? Acho que é um tema que veio logo atrás da pandemia, é um tema muito forte hoje em dia. E como é que vocês trazem este tema na proposta de gestão de saúde de vocês, na Alice? Tá. Deixa eu tentar não devagar aqui, porque tem muita coisa para falar sobre isso, mas é absolutamente central. Os pilares de saúde da Alice são saúde mental, nutrição, atividade física, sono e medicina. Medicina é um dos pilares, mas, de novo, é sobre um contexto maior de saúde. Na saúde mental, a gente utiliza, todo membro que entra na Alice faz a imersão, ele responde um questionário antes e durante a imersão ele complementa, que são GAD-2, PHQ-2, GAD-7, PHQ-7. Isso ajuda a gente a determinar, a quantificar e a definir em qual roteiro de saúde mental essa pessoa vai entrar. A gente tem uma lógica de saúde mental, que é basicamente um conjunto de protocolos embaixo de uma estratégia de saúde mental, isso é absolutamente estruturado, que gera pathways de linhas de cuidado, né, de saúde mental. E uma vez que você é medido, identificado e a gravidade, você entra numa dessas linhas. Essas linhas geram programas. Um programa é composto por um conjunto de eventos, e esses eventos são formados por consultas, retornos, material que você faz autocuidado, vídeos, sessões de mindfulness, sessões de terapia em grupo. Então, várias ferramentas que compõem o programa. E desse programa, o resultado é, quando você responder de novo o seu GAD e o seu PHQ, a gente espera que você tenha evoluído. É absolutamente estruturado e quantificado. Então, acho que assim, eu não sei quem mais consegue dizer isso como operadora de saúde, apesar de a gente ser uma gestora. Mas eu consigo dizer que 90% das pessoas que entraram na Alice durante a pandemia, nos 90 dias seguintes, reduziram o seu GAD e o seu PHQ. 72% melhoraram o Eurocall, que é o indicador de qualidade de vida, após 90 dias. E, sei lá, 47% melhorou o seu IMC após 90 dias. A gente mede tudo. Então, por quê? Porque é um sistema fechado e porque a gente aplica tecnologia. Então, na saúde mental, essa é a nossa abordagem, absolutamente central. Acho que uma vez eu ouvi isso de um vídeo de um CEO já falecido da Kaiser Permanente, que é uma empresa que eu admiro muito, que fala que esqueceram e o sistema de saúde no tempo ele separou o corpo e a mente. E o corpo e a mente, eles deveriam ser olhados absolutamente em conjunto. Então, para a gente é seríssimo e é assim que a gente faz. Opa, desculpa. Muito legal, gente. Estava aqui no mudo. Tem uma pergunta agora para o André. Eu acho que assim, é a clássica pergunta de $1 bilhão. Quais são os insights que você tem sobre saúde e como você vê a saúde nos próximos 2 anos? Eu acho que tem um ângulo aqui que tem mais de uma pergunta direcionando, principalmente ao redor de regulamentação, mudanças de regulamentação, como, por exemplo, telemedicina, proteção dos dados e uso de tecnologia no geral. Então, André, se você puder falar um pouco sobre isso e como você está trazendo isso para a Clivo também. Boa, não, legal. Eu acho que eu compararia o momento que a gente vive de saúde com ali aquela janela de 2008 a 2010, 2011, talvez um pouquinho maior no Brasil, pós-crise, né? A crise que a gente teve, a crise financeira lá em setembro de 2008, né? Com a quebra dos bancos todos, e aquilo gerou a oportunidade de novos entrantes entregarem um valor diferente para o cliente, e aí surgiram Nubank, Stones, XP é um pouco mais antiga, né? Mas de fato cresceu mais recente nessa última década, né? E lá fora Stripe, Square, etc. Né?
Então, acho que o momento hoje é um momento onde o sistema atual, assim como em 2008 o sistema financeiro existente naquele momento foi posto em xeque, eu acho que hoje o sistema atual de saúde está posto em xeque, né? E aí eu acho que isso vai gerar oportunidade para ter um monte de gente, desde um plano de saúde completo, como a Alice, até empresas que vão olhar nichos, né? A OI olhando a mulher, a gente olhando o crônico, e aí tem outras iniciativas e a gente incentiva todas. Eu acho que isso vai ter muito espaço para se construir coisas muito grandes, né? Então, acho que isso é uma primeira coisa, que é o timing, né? Tem uma frase do mercado financeiro que fala que being wrong and being early is the same, né? Então, você errar o tema e errar o timing é a mesma coisa, né? Não adianta estar certo no momento errado. Então, aparentemente, parece que a gente está no momento certo, né? O tempo vai dizer, daqui a 10 anos, não precisa ser em 2, ninguém tem pressa, as jornadas realmente de construção de negócio são ciclos mais longos, em qualquer negócio, né? Tem muita gente dizendo, não, a saúde, o ciclo é mais longo, demora... Pô, pega a Estônia, os meninos estão fazendo lá desde 2005, desde antes, 2005 para a Braspac, né? Então, assim, o negócio foi 15 anos depois, né? 13 anos depois foi o IPO da Estônia, lá do André e do Edu. Então, os ciclos são longos mesmo. Construir negócios duradouros leva tempo e esforço. Então, acho que o time é super importante. O segundo ponto é capital, né? Seja ele humano, seja ele financeiro, né? Então, a gente vê a quantidade de pessoas diferentes, de setores diferentes, de universidades diferentes, de skills diferentes, entrando no setor. Pessoas diferentes enxergam, acima da diversidade, tão simples quanto pessoas diferentes enxergam o mesmo problema de formas diferentes, né? E podem encontrar soluções diferentes das soluções que a gente encontrou nos últimos 20 anos, né? Então, acho que o capital financeiro, junto com o capital humano, junto, no timing correto, tem tudo para de fato acontecer, né? E aí a parte da regulação, que também tem um paralelo mesmo no negócio de fintech, no negócio de health tech, cara, a regulação ela é uma regra para todo mundo. Se a regra é boa, se a regra é ruim, em qualquer lugar, a gente às vezes, né, regulador no Brasil, é isso, é aquilo. Cara, a regra é a regra, né? Às vezes, assim, obviamente, o regulador, o mercado ele sempre anda na frente da regulação, né? Então, o regulador ele sempre está um pouco defasado em relação ao que tem que fazer. Eu acho que no caso das fintechs, pô, o Banco Central fez um trabalho maravilhoso, né? Ele entendeu que precisava redistribuir riqueza que estava sendo concentrada na mão de 4, 5 grandes bancos para o pequeno, para o consumidor, para o pequeno empreendedor brasileiro. No caso da ANS, eu acho que ela está no processo de entender, mas, cara, tem as regras, e as regras foram construídas até para evitar para tentar evitar os bandidos, né? Vamos chamar assim. Ela não pode prejudicar os mocinhos, né, na história. Mas a gente acredita que a regulação está aí, é para todo mundo, e pelo menos ela é melhor ter uma regulação que não seja a melhor regulação do que não ter regulação nenhuma, e você ter espaço para coisas que pessoas sérias não fariam. Nossa, eu acho que esse ponto é muito, muito relevante. E acho que é uma outra coisa que a gente tem em comum, assim, eu acho que quando se pensa em startups e modelos disruptivos, normalmente às vezes vem um pensamento de talvez ir confrontar a regulação, confrontar as autoridades atuais, e eu acho que nenhum de nós faz isso, né? Pelo contrário, a gente tem um respeito enorme pelas autoridades, tanto legislativas, regulatórias, quanto também de medicina e de ciência. Eu acho que isso é um ponto super, super relevante. E é isso, e os ciclos são longos. Eu acho que também as pessoas, às vezes a gente lê sobre, por exemplo, a XP, nossa, sucesso, mas, pô, começou há muito tempo. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, estava começando pessoas a irem a trabalhar na XP, isso já fazem mais de 10 anos também. Então, é bem isso mesmo. E eu vou puxar uma outra pergunta aqui, do Otávio Furlan. E ele, eu acho que o contexto da pergunta dele bom, já que a gente está mudando negócios de saúde em tecnologia, usando muito a internet para captar clientes, para promover os nossos negócios, como é que a gente pensa sobre aumentar o engajamento dos usuários nas plataformas de saúde? Então, como é que a gente traz o usuário para a plataforma e mantém ele engajado lá?
Gui, se você quiser responder primeiro. Bom, eu acho que o engajamento, ele é consequência da experiência, é consequência de você colocar a pessoa no centro, para começar. Alice chama Alice porque é o nome de uma pessoa, e a gente sempre vai lembrar a gente todo dia que a pessoa é o centro de tudo. E eu acho que tem muito tem mato muito alto, assim, no setor. Então, você engajar uma pessoa na saúde dela é difícil, mudar comportamento é difícil, mas você dá para ela um serviço, pelo menos no nosso caso, o serviço da gestora de saúde que olha ela por inteiro e ela consegue falar quando ela quiser com o time de saúde dela, consegue discutir sobre a nutrição, sobre atividade física, os profissionais falam em conjunto. Para quem se importa com saúde, para quem a saúde é um tema importante na vida, de construir saúde, né, de desenvolver a saúde, porque não precisa, né, você pode não concordar com isso e está tudo bem. O fato da gente trazer tudo para o mesmo ambiente, para uma mesma plataforma, vamos chamar assim, onde a pessoa se comunica sobre a saúde dela em um lugar só e onde todo mundo tem contexto, porque não importa se é A, B ou C, as pessoas sabem do seu plano de ação de saúde e discutem, o Nutri discute com o médico, que discute com o preparador, que discute com a enfermeira, se for o caso, discute com o especialista. Todo mundo tem contexto, todo mundo chama pelo nome, todo mundo sabe se você tem alguém da família na Alice. Eu acho que essa humanidade que a gente traz, sabe, o foco na pessoa e o foco no ser humano, e não pensar na saúde como um bot, que é algo que eu acho que é absolutamente fundamental, né? A gente acho que tem muita discussão em cima de, puxa, o processo, né, de diagnóstico será automatizado, a saúde vai se tornar uma máquina. Eu eu concordo e discordo, assim, concordo com uma parte e discordo do todo, assim, o processo pode ser automatizado, mas o tradutor, o transdutor da informação vai ser sempre um humano. Ah, você precisa de um humano falando com você sobre a sua humanidade, sobre o que você tem que mudar, sobre como você tem que fazer com a sua vida, sobre o que você precisa, ah, adequar no seu dia a dia. Esse papel é fundamental, assim, feito por pessoas e ele está no centro do que a gente pensa na Alice. Então, o seu time de saúde cuida de você e ele cria as conexões. Eu acho que, dando até uma resposta mais precisa, a gente acredita muito, engajamento tem muito a ver com empatia. Se você cria empatia com quem cuida de você, olha no olho, pode ser por vídeo, olha no olho, a pessoa pergunta da sua vida, aí você cria um processo de isso se repete, essa pessoa, esses profissionais de saúde estão acompanhando você no tempo, essa empatia gera engajamento. Eu acho que o que tira engajamento é você tornar isso frio, você maquinizar isso demais. Então a gente tem que saber como escala mantendo essa humanidade. Dá para fazer, a gente está fazendo. Mas eu acho que para mim é isso sobre engajamento. O que você acha, André? Cara, eu concordo 100%. Primeiro, pô, Otávio, bom ver que você está por aí. Cara, é isso, assim, eu acho que engajar é resolver o problema do outro, e não o seu, né? Então, como é que você engaja, né, uma turma de estudantes, né? Se a gente tiver estudantes aí na audiência, como é que a gente engaja uma namorada? Como é que a gente engaja um filho, né? Para quem tem filho, eu que falou dos 3, eu também tenho 3. Cara, engajo fazendo a brincadeira dele e não a minha, né? Então, e aí eu sugeriria, tem um livro espetacular que é aquele How to Win Friends and Influence People, do Dale Carnegie, que, cara, que nada mais é do que o cara se colocar no lugar do outro, né? Eu engajo me colocando no teu lugar, Esther, como você falou, e você é única, você não é uma média, você não é um número, você não é um sinistro, né? Você é única e, cara, eu tenho que entender o que é importante para você, né? E aí, obviamente, tem coisas que você pode eventualmente não saber, eu vou te ajudar, você descobrir, mas é se colocar legitimamente no lugar do outro, né? E aí, como é que você faz isso? Individualização, comportamento, dados, não pode ser uma coisa só médica, tem que ser uma coisa de medicina integrativa, você tem que olhar outras coisas, porque esse cara é um ser humano. Então, tem um monte de jeito de fazer isso.
Eu acho que os grandes mestres de fazer isso são, né, as empresas de mídia, né? Facebook, Instagram e etc. Tem um monte de nuggets para fazer, que eles te empurram para que você faça o que eles querem que você faça. Aqui a gente chama dos health nudges, a gente tem que empurrar os nossos membros para eles fazerem o que é melhor para eles, né? Mas de forma criativa, divertida. De fato, como é que eu resolvo, né? Muitas vezes, quando você recebe uma ligação do cliente, né, numa empresa tradicional, você, eu quero desligar o mais rápido possível, resolver, né? Quer resolver o meu problema, né? Não, como é que você resolve o problema do outro, né? Se coloca no lugar do outro de forma legítima, né? Porque nem todo mundo faz isso de forma legítima. E aí, quando você usa isso, como o Gui falou, com tecnologia, né? E aí você tem as informações. Eu sei que o Gui gosta de mergulhar, então eu vou começar a conversa com ele falando sobre mergulho. E sei que ele teve em Stanford, então eu vou falar que mergulho na lagoa de, sei lá onde, na Califórnia. Você tem o grande interesse dele. É muito difícil ele não se interessar nessa conversa, né? Mesmo que a gente tenha que ter uma conversa difícil, se eu começar a conversa falando sobre mergulho, a chance dele abrir um sorriso e relaxar aumenta muito, né? Então é isso, é se botar no lugar do outro. E aí, obviamente, o Gui colocou de forma brilhante até para esse negócio virar um negócio scalable, você precisa ter muita tecnologia e dados, né? É excelente. Eu acho que toda vez que a gente começa na OIA, toda vez que a gente começa a falar com as mulheres mesmo, e esse ambiente, esse mundo, a palavra que mais vem das mulheres, ou o pedido que mais vem das mulheres é acolhimento. Acho que não tem nenhuma vez que eu faço uma entrevista ou que faço uma pesquisa que essa palavra acolhimento não vem. Que vem muito desse lugar, né, de empatia, de escutar, de se colocar no lugar do outro. Então, acho que na OIA a gente tenta fazer isso muito, começando por escutar. Literalmente, sentar, escutar, prestar atenção no que a outra pessoa está falando e fazer uma comunicação um pouco mais, que nem vocês falaram, no nível emocional, não só informativo, né? Então, traduzir o Medcase, digamos assim, traduzir as informações e contextualizar elas para cada pessoa. Eu acho que isso é muito legal. E aí, é o uso de tecnologia para conseguir fazer isso em escala. Bem isso. Uma outra pergunta que surgiu aqui, que eu acho que eu vou começar pelo André, é a pergunta sobre ir para outros mercados. Então, o Brasil é um mercado gigantesco, a gente sabe, não só em termos de população, mas também em termos de saúde e saúde privada. Como que vocês pensam sobre se manter no Brasil, sair para outros países? Como está esse plano, essa visão, prós e contras? Eu acho que em saúde, especificamente, assim, o diabético ele é diabético em qualquer lugar, né? Diabético nos Estados Unidos é um diabético igual a um diabético no Brasil, né? Dentro da mesma condição clínica, obviamente, né? Então, a doença e você olhar o paciente, ele se aplica a qualquer lugar. Mas tem um monte de diferença regulatória, modelo de mercado, modelo de pagamento, que faz com que o business model varie bastante, né? Então, assim, eu acho que, cara, o Brasil é tão grande, assim, o Brasil é essa confusão, né, cara, essa maluquice que cada dia é uma coisa, porra, né? A gente que está fazendo isso há muitos anos, né? Sei lá, o trabalho deve ter uns 25 anos. A gente já viu um pouco de tudo, né? E aí, às vezes, dá aquele desânimo, você fala, cara, não é possível. Cara, mas o Brasil é maravilhoso, é espetacular isso aqui, assim, é um mar de oportunidades, que a frase bonita, né? É um mar de problemas, que junto com esse mar de problemas vem um mar de oportunidades, mas é um mar de oportunidades com uma gente maravilhosa, nesse negócio do high touch, cara, não tem lugar melhor no mundo para fazer. Acho que se tivesse que ter começado uma Estônia, um Nubank, em lugares onde você não tinha aquele atendimento humanizado, aquele negócio que o Gui falou da pessoa, do ser humano, porque lá é mais frio, porque lá é mais caro, né, a mão de obra, talvez não tivesse tido a mesma história, não sei dizer, mas o Brasil tem isso, né, e as pessoas querem, eu diria assim, que esse calor humano, esse negócio de se ajudar, que fez com que a Copa fosse um negócio espetacular, está fazendo da pandemia, né, esse negócio da gente querer estar junto, né, mais desafiador na pandemia, né, mas, cara, o Brasil é um mar de oportunidades, eu acho que
Acho que tem que pensar grande, mas eu acho que dá para pensar muito grande, só olhando para o Brasil, pelo menos num primeiro ciclo da companhia. Dá para pensar muito grande só olhando para o Brasil, porque o mercado é gigantesco e tem tudo para ser feito. Não, muito legal. Animal. Vai, Brilhante, André. Eu pouco para acrescentar, eu vou acrescentar 2 exemplos só. Um foi quando, acho que eu estava falando com o Plano de Saúde americano, tem uns 4 anos atrás, e eu falei de Brasil, eles falaram, e eles são grandes, hein? Eles falaram, a gente está em 8 estados, eu tenho no mínimo outros 10 estados nos Estados Unidos para me preocupar, antes de começar a pensar para se eu vou para o Canadá. Eu acho que tem uma característica, assim, o setor de saúde ele é absolutamente gigantesco, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o setor de saúde americano é maior que o PIB do Brasil inteiro, né? 19% do PIB americano é maior que o PIB do Brasil inteiro. Você parou para pensar isso, que o setor de saúde americano é maior que o Brasil inteiro, economicamente falando? Tudo. É muito surreal. Então, é um setor de dimensões grotescamente grandes. Então, e ele é muito local, assim, você tem tem a regulação local, como o governo exerce a saúde pública, cada país tem o seu, tem a sua regulação, tem o seu jeito. No fundo, é interessante, é um setor que voa pouco, o serviço de saúde. Farmacêutico voa, tal, mas você pega, puta, que multinacional que tem, né, de operador de saúde, tem o United Health, mas United Health no Brasil é uma exceção, assim, não tem grandes multinacionais disso. Não estou falando de seguradoras financeiras, tá? Estou pensando em sistemas de saúde inteiros. Eu acho que tem oportunidade pra caramba aqui. O segundo exemplo, quando eu conheci o Davi Velez em 2013, ele estava no Sequoia ainda, inclusive eu conheci ele no contexto, eu estava pitching ele no Sequoia, e daí depois, eventualmente ele saiu e foi montar no Nubank, e estava bem no comecinho, e eu perguntei, cara, como assim você está saindo do Sequoia? Ele morava em, sei lá, em Palo Alto e tal. Cara, você mora em Palo Alto, cara, é sócio do Sequoia, como assim você, assim, hein? Dá para trocar de lugar? E daí, isso é 2013, faz tempo. Ele falou, cara, que talvez você não consiga enxergar isso, mas a quantidade de oportunidade que vocês têm no Brasil é surreal. É absolutamente surreal. E por isso que eu vou começar um negócio de fintech no Brasil em 2013. E daí deu no que deu. Então, acho que esse exemplo mostra muito, assim. Cara, eu concordo muito com isso. Acho que também, para quem não sabe o contexto, que eu voltei para o Brasil em janeiro, fevereiro do ano passado, depois de estar morando 5 anos fora. Não estava em Palo Alto trabalhando no Sequoia, acho que não sou tão brilhante, talvez ainda, mas eu estava em Nova York trabalhando num fundo também e decidi voltar para o Brasil para empreender em saúde. E acho que por muitas questões filosóficas, de princípios emocionais, mas obviamente minha parte racional colaborava, né? Então, quando eu olhava para os números, para os tamanhos, para os argumentos racionais, eles também faziam muito sentido. Então, sim, eu concordo bastante com vocês dois. E até pegando esse gancho, pegando meu próprio exemplo. Então, imagina que vocês estão falando com a STED de 2019, tá? A STED de 2019 é mais ou menos 2, 3 anos formada do MBA. Ela passou por consultoria estratégica em Nova York e depois também está trabalhando em private equity em Nova York. E ela quer voltar para o Brasil, quer empreender em saúde. O que vocês falariam para a STED de 2019? Eu acho que o contexto aqui é que tem muita gente que talvez poderia estar nessa posição e poderia, assim, ser muito beneficiada pela ajuda de vocês, que nem eu fui. Acho que tem... Posso começar, Gui? Manda bala. Eu acho que tem algumas coisas. A primeira cara, encontra sócios espetaculares, né? Poder a sorte de encontrar o Marcelo, o Pedro Pina. Então, assim, encontre sócios espetaculares, porque complementares, né? Assim, você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai com mais gente, né? E aí, pessoas espetaculares você não contrata, né? Você chama para ser teu sócio, né? Então, acho que o primeiro é sócios espetaculares. Depois, procura um investidor espetacular também. E aí, a Canary é espetacular, né? A Bel, o Toledo, a turma tem feito um trabalho
incrível aí de fomentar esse ambiente empreendedor, né? Então, procura um sócio capitalista, mas que também seja um puta de um sócio, né? E um problema grande, né? Assim, parafraseando aí o Jorge Paulo, resolver um problema grande, um problema pequeno dá quase que o mesmo trabalho, né? Fiz uma adaptaçãozinha aqui, mas não é o sonho, mas é um problema grande, um problema pequeno que se transfere num sonho, né? Dá o mesmo trabalho, né? Porque é isso, é achar um negócio, juntar gente e resiliência, né? Esse negócio, o Benchmall tem um exemplo muito legal que é o negócio do carro, a gente aqui usa muita analogia de carro, né? Não sei porquê, mas a gente usa. Mas o negócio do carro, pô, teu carro enguiçou na estrada, cara, não fica no meio-fio pedindo ajuda, então começa a empurrar o teu carro, começa você a ajudar você mesmo. E aí vai um monte de gente parar para te ajudar. Se você ficar só pedindo ajuda, ninguém vem, né? Então, assim, acha sócios brilhantes, acha um sócio capitalista brilhante, um problema grande e, cara, e começa a empurrar. Animal. Eu acho que, só para reforçar aqui, empreender em saúde eu acho incrível, assim, no Brasil. Assim, incrível no momento, assim. É um momento único para a tech em saúde ever. Porque rolou a pandemia, então as pessoas entendem que não basta ter um plano de saúde, você precisa ter saúde, em primeiro lugar. A tecnologia catapultou o setor 10 anos para frente, o setor de saúde tem bastante oportunidade de tecnologia, assim, ele carece, assim, eu acho que a gente foi absolutamente catapultado 10 anos. Se tem um setor que foi, eu diria que é esse. As pessoas hoje em dia, diferente de antigamente, tem muita referência de, sei lá, outros setores, outros serviços. Então, puxa, fintech tem Nubank, mobilidade urbana tem 99, entretenimento tem Netflix, comércio tem Amazon, saúde, tem Alice, tem Clivo, tem Oia. Então, sacou assim, né? Não tem o nome. Assim, os nomes estão começando agora. E o impacto que você está fazendo é muito grande na vida das pessoas. Assim, é que quem nunca trabalhou nesse setor não sabe. Mas você toca as vidas das pessoas a ponto de eventualmente salvar a vida de gente. Assim, é foda. Assim, não é brincadeira. Assim, a parte do propósito é muito violento. Então, eu acho que o que fazer eu concordo absolutamente com tudo que o André falou. Não, acho que eu posso adicionar é que eu acho que eu vejo, às vezes, pessoas pensando pequeno. E acho não, às vezes e não, sempre, muito frequentemente. O setor querendo dizer o seguinte, o setor é muito grande, ele permite coisas muito grandes, muito transformadoras. E eu acho que foi o Jorge Paulo que falou que é muito arriscado não tomar risco. Eu tenho quase certeza, mas aproveitando a parafrase aí, se não foi, é uma frase com eu acredito muito. Meu, é muito, ainda mais nos dias de hoje, com tudo isso que o André falou, é muito arriscado você não tomar risco. Se você é uma pessoa boa, que você confia no seu taco, no momento que a gente vive hoje, eu não consigo entender não tomar risco. Realmente, é muito arriscado você seguir tua vida sem tomar esse risco. Nossa, eu concordo muito, muito, Gui. Eu sempre falo assim para as pessoas que trabalham comigo hoje em dia, assim, gente, a gente tem que pensar em que tipo de risco que vale tomar, e não não tomar risco, ou não evitar risco. Não. Tipo assim, vamos olhar para os riscos, vamos escolher qual que vale a pena, sabe? Que eu acho que isso que é uma mudança de perspectiva, assim, que eu acho que é bem, bem interessante. E uma outra coisa que eu também falo para as pessoas que trabalham comigo hoje é assim, bom, a gente não tem todas as cartas, né, num jogo, mas quais são as cartas que a gente tem e qual que é o melhor jogo que a gente consegue jogar com as cartas que a gente tem. Sempre vai ter alguém que tem uma carta, tem o Joker que vai dar a nossa jogada incrível, mas assim, você também consegue ganhar um bom jogo ou jogar um bom jogo com as cartas que você tem. Então, acho que esse é o do meu lado, os mini pontos de filosofia que eu uso no dia a dia. Gente, primeira coisa, eu queria pedir desculpa para a audiência se a gente não respondeu suas perguntas. Acho que vieram várias perguntas e o papo aqui estava bem aquecido. Eu não consegui passar por todas, mas espero que as que a gente conseguiu passar tenham sido legais. E acho que a gente chega aqui já no final do nosso papo. Do meu lado, eu queria agradecer, Gui e André, por esse tempo com vocês. Foi muito legal para mim. E também o Canary, por ajudar a organizar. E também abrir para vocês, André e Gui, se vocês quiserem dar um último recado aí pro pessoal.
Fala aí, André. Acho que o recado é empreendam, né? Empreendam, corram atrás dos seus sonhos. Esse ano aí teve uma discussão grande lá do professor G, né? De não corre atrás dos seus sonhos, corre atrás do dinheiro. Eu discordo. Eu acho que o dinheiro construir coisas grandes, ele é a consequência de você ser muito bem sucedido em alguma coisa que a sociedade valorize, né? Porque às vezes você pode ser brilhante numa coisa que a sociedade não valoriza. Tem um monte de artista aí, né? Todos os grandes artistas ficam ricos depois que morrem, né? Mas tiveram um papel incrível seguindo seus sonhos, né? Então é isso aí, sigam seus sonhos, se juntem com gente boa, e comecem a empurrar o carro. Animal. Bom, super obrigado a vocês, André, e obrigado pelo Canary, parceiraço desde que a Alice começou, desde antes da Alice começar. E acho que a mensagem que eu passo é, se você treta, se você quer construir coisa grande, se você quer tomar risco, cara, vem pra Alice. A gente é uma empresa de série B. Vem pra cá tomar risco com a gente. De verdade, assim, se você não quer começar o teu, aproveita que a gente é early ainda, Series B, ainda tem risco para absorver e tomar aqui. Entra no site, bota o currículo lá. Estão procurando gente excepcional, um monte. Maravilhoso, maravilhoso. Se quiser tomar mais risco ainda, vem para a Oia. Eu fui muito mal educado aqui. Muito mal educado, desculpa. Vem para os três, né? Cada um no seu espaço, mas tem 3 empresas aqui early stage para você tomar risco com quem está montando, quem está tentando reinventar saúde no Brasil. Nossa, eu fui muito mal educado, desculpa. Imagina. Não, Gui, é porque você, Gui, hoje é o mais rico, né? Então, você tem chance de, né, pegar mais gente, né? Mas trabalhar com a Esther deve ser muito mais divertido do que trabalhar com você. Puta, cara, eu faço um monte de piada sem graça, às vezes eu fico de mau humor. Muito bom, gente. Beleza. É isso, pessoal. Então tá. Prazer Valeu, enorme. obrigado, viu? Valeu, beijo, gente. beijo. Obrigado aí pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.